Olá, amigos telespectadores, boa noite a todos e o meu boa noite especial ao deputado Gerson Berger, jornalista Pedro do Couto, mais uma vez participando do programa. Nós esperamos que os assuntos abordados possam agradar a todos. Nós vamos falar sobre reforma agrária e o movimento Sem Terra. Traremos também uma entrevista com a pesquisadora e psicóloga Sofia Débora Levi, sobre o lançamento de um livro que aborda o Holocausto nazista. Também falaremos sobre um filme que está em cartaz, Caçadores de Obras-Primas, que relata o roubo de obras valiosíssimas realizado pelos assassinos do regime nazista. Mas vamos começar falando sobre o MST, atendendo às sugestões dos nossos telespectadores que manifestam as mais diferentes posições em relação ao movimento dos trabalhadores sem terra. Como todos nós sabemos, o movimento dos trabalhadores sem terra seria um movimento social legítimo, se tivesse como objetivo a luta e defesa da reforma agrária. Esta era a sua proposta inicial. Infelizmente, hoje, sua ação é mais política do que social e a condução de suas reivindicações são totalmente equivocadas. Mantém a falsa bandeira de incansável luta pela reforma agrária, mas usam os piores métodos. Invadem terras produtivas, prédios, praticam o radicalismo, a rebeldia e a violência. Essas ações, muitas delas criminosas, Pedro e Gerson, têm ficado impunes ao longo de sua existência. Até aqueles que dizem que o MST não quer apenas um pedaço de terra, mas sim toda a terra, têm os seus motivos. Este movimento está sempre insatisfeito e agindo, como eu disse, de forma muito violenta. O movimento teve início com o apoio do PT e eu também me lembro que até com o apoio de alguns setores da Igreja Católica. Por esta razão, desde que Lula e o PT assumiram o governo em 2002, estão muito mais à vontade. Vejam, por exemplo, o que aconteceu na semana passada em Brasília, quando, num total desrespeito à justiça, ameaçaram invadir o Supremo Tribunal Federal, tendo como resultado a interrupção abrupta da sessão que estava sendo realizada no STF e que só foi retomada após o acalmar da situação, quando os manifestantes se dirigiram para o Palácio do Planalto, possivelmente para irem ao encontro da presidente Dilma, que muito precavida já havia deixado a sede do governo e foi despachar no Alvorada. Houve confronto com a polícia, tendo como resultado 42 feridos, 12 sem terra e 30 policiais, 8 em estado grave. O interessante é que, apesar de toda essa violência, no dia seguinte, a presidente Dilma recebeu seus representantes no Palácio do Planalto. Um viva aos companheiros, Gerson e Pedro. Tereza, mais do que isso, um verdadeiro prêmio. Após toda a baderna e violência que praticaram os militantes do MST, afrontando o Supremo Tribunal Federal e enfrentando a polícia que saiu em desvantagem. Afinal, foram 20 policiais feridos, 8 internados em estado grave, contra 12 feridos do MST, que ainda consideraram a reação da polícia inaceitável. O próprio ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, responsabilizou a Polícia Militar pelo confronto com os sem terra, elogiando os líderes do movimento. O fato é que a presidente Dilma, no dia seguinte, recebeu os representantes do MST, como se nada tivesse acontecido. O encontro foi intermediado pelo ministro Gilberto Carvalho, que sempre foi o porta-voz do presidente Lula. Portanto, não há que estranhar que o presidente Lula tenha recomendado à presidente Dilma Rousseff que recebesse os representantes do MST. E, curiosamente, a presentearam com uma cesta de alimentos.
Para alguns, isso foi uma ironia, mostrando que ela deve comer o que eles comem e não se hospedar em suítes que em apenas um dia consomem o salário de 30 meses de um trabalhador brasileiro, como aconteceu em Portugal há 2 semanas. Hein, Dilma? Olha só. Em época de eleição vale tudo. Com um sorriso amarelo, aceitou os alimentos e ainda prometeu o assentamento de 30 mil sem teto para este ano, embora os companheiros do MST estejam pleiteando 100 mil. E 100 mil na sopa. Acho bom se prevenirem e exigirem o cumprimento da promessa antes das eleições. Ela chegará. Depois vai ser bal-bal. Não é isso, Tereza? É isso mesmo, Gerson. Promessas de campanha são sempre uma interrogação. Mas voltando à reforma agrária, que é uma necessidade e promessa de praticamente todos os governos, isto, infelizmente, há décadas, porque não acontece nada. Também por culpa do próprio MST, que desvia o foco para outros interesses, principalmente para as invasões e violência no campo. São defensores da reforma agrária ou desestabilizadores da ordem com objetivos políticos e pessoais? Eu quero também ouvir nesta questão você, Pedro e Gerson. Tereza, Gerson fala da Tereza, registrou o equívoco total que envolve o movimento dos sem terra e que se torna, na realidade, um dos empecilhos para que a reforma agrária se realize concretamente no país. Lembrou, Tereza, que há muitos anos que o tema ocupa a ordem do dia do plano político. Era um dos temas principais da campanha de 1960. E até hoje a reforma agrária não saiu do papel por causa de equívocos como esse. Toda vez que se recorrer à violência, recebe-se em troca violência. E cada vez que há uma ação de ocupação ilegal de terra, há uma reação dos proprietários esperada. E a reforma agrária, para ser viabilizada, tem que ser outro caminho, porque este da violência, os fatos já comprovaram que não dá resultado. Toda a razão a você. Pedro, uma coisa é certa. Com a chegada do PT ao governo em 2002, o MST tem sido tratado a pão de ló e suco de laranja. Infelizmente, são sempre insatisfeitos e querendo cada vez mais e mais. Não param, não tem limite. Uma vergonha. Bom, minha gente, mas chegou o momento de chamar a entrevista com a pesquisadora, psicóloga Sofia Débora Levi, que acaba de lançar mais um livro sobre o Holocausto. A Sofia Débora já fez um enorme sucesso aqui no programa, numa outra entrevista. Vamos assistir a Débora. Gente, hoje estamos diante da psicóloga Sofia Débora Levi, que nos atendeu ao nosso convite e veio conversar conosco sobre o lançamento de um livro chamado Holocausto, Vivência e Retransmissão. Ela é uma excelente pesquisadora sobre o Holocausto nazista. Vamos conversar com ela sobre o livro que ela fez. Sofia, qual foi a tua impressão sobre aqueles que compareceram para comprar o teu livro sobre o Holocausto? O que é que você sentiu neles? A emoção sobre esse livro que fala tanto sobre os judeus e a dor dos judeus com esse sofrimento. Gerson, na noite do lançamento, o que eu senti e ouvi assim também dos que lá estiveram, é que havia uma atmosfera muito harmônica, havia uma sinergia em torno do tema e entre as pessoas que lá estiveram, por serem pessoas realmente comprometidas com esta causa. Além da presença de você, da Tereza Berg, que muito me honraram, eu recebi ali a representação
da Vitso, organização feminina sionista aqui do Rio de Janeiro, muitos amigos, parentes e entre outras personalidades ilustres, que quando há um lançamento como um livro deste, que se compromete a não só formar, mas informar com conteúdo denso, fidedigno, baseado em depoimentos de sobreviventes, de 10 sobreviventes do Holocausto, residentes no Rio de Janeiro, você percebe que foi um momento de congraçamento para aqueles que querem trabalhar com a retransmissão, como diz o título. Não basta só nós recebermos a informação. Hoje, passado mais de 60 anos do fim da guerra, nós precisamos trabalhar a retransmissão da história de uma maneira fidedigna e respeitosa. Este foi o clima, no meu entender, do lançamento. Me diga, quantos livros você já lançou sobre esse tema Holocausto? Este é o terceiro livro meu, baseado também em depoimentos de fontes primárias, né, sobre o Holocausto. O primeiro foi Atrás das Minhas Pegadas, que eu organizei com depoimento do senhor Abraham Wart. Foi publicado pela Garamond e lançado em 2006. No mesmo ano, em 2006, nós lançamos Sobreviver, 8 relatos antes, durante e depois do Holocausto, por homens e mulheres acolhidos no Brasil, que saiu pela editora Relume do Mará, Ediouro. E este livro, que para mim é a minha menina dos olhos, Holocausto, Vivência e Retransmissão, que nós lançamos agora, ele vem com trechos dessas entrevistas que colhi e também acrescido de análises psicológicas sobre a condição individual e também sobre a condição social das vítimas do nazismo na época, sobretudo da condição dos judeus. Por quê? Os judeus, nós sabemos, foram o alvo mor do regime nazista. Foram aqueles classificados como não humanos. Então, a lógica do absurdo que foi vivida por milhões de pessoas, vítimas e sociedade maior na época nazifascista, serve de pano de fundo de análise para nós compreendermos melhor a condição que essas vítimas passaram e como elas sobreviveram. Eu já li o livro. Teve algumas coisas que eu fiquei na dúvida. E você poderá não só me esclarecer, mas esclarecer aos ouvintes. Num trecho, você conta que a Real Força Aérea da Grã-Bretanha e a Força Aérea Americana que poderiam bombardear os fornos crematórios, inclusive os portões dos campos de concentração, que provocaria a possibilidade da fuga. A Força Aérea aliada não bombardeou nem os trilhos onde os vagões passavam cheios de judeus que eram encaminhados para o campo de concentração, impedindo que eles passassem. E houve uma pergunta, inclusive, que eu soube que você escreveu ao Churchill e ao Aritama: por que o silêncio e não o bombardeio para salvar vidas humanas? Pois é, você pode me dizer qual a razão? Esta parte, essa passagem que você menciona do livro, ela é uma indignação compartilhada por alguns dos sobreviventes, inclusive, que entrevistei, e ela é uma indignação que até hoje as pessoas que realmente questionam o valor da vida humana se fazem e colocam como ponto de reflexão. No meu entender, Gerson, existe um aspecto de certa forma frustrante, que às vezes nos gera até uma certa impotência, quando o propósito é salvar vidas humanas, seja uma ou de milhares ou de milhões de pessoas. A questão da política internacional. Infelizmente, muitas vezes, o que a gente vê do encaminhamento da política internacional não é isso que é colocado em pauta. Então, no meu entender, esses bombardeios não aconteceram por questões de tratos, de estratégias de guerra envolvendo outros interesses que não esses da vida humana em caráter de prioridade. De baixeza, né?
Eu acho uma baixeza, sim, Gerson, e isso nos faz, de novo, a minha proposta como psicóloga é colocar as pessoas para refletirem, afinal de contas, o quanto que nós falamos e o quanto que nós efetivamente fazemos, o quanto que nós queremos fazer e o quanto que nós efetivamente conseguimos fazer. Às vezes pela nossa vontade, outras vezes para além da nossa vontade. Então eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais, nos engajar e criar mecanismos legais e formais para incrementar a atuação em nome dos direitos humanos. Gostaria de fazer mais uma perguntinha. Infelizmente o nosso tempo é curto. Você acredita que não foram só 6 milhões de vítimas do Holocausto, que foi um número maior? Em que é que você se baseia? Eu acredito que esse número possa ser ainda maior, infelizmente, porque os cálculos, essa ordem de grandeza de 6 milhões, ela foi baseada no controle de dados demográficos que os próprios nazistas se utilizavam a mapear as cidades, os países onde ocupavam e retiravam a população indesejada, e essa população ela passava por transportes de trens, mas também muitas vezes aconteciam massacres, aconteciam mortandades a esmo em outras cidades que talvez os dados todos não tivessem sido coletados. O que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que esses 6 milhões foi uma ordem de grandeza baseada nas referências estatísticas que haviam, que conseguiam ser reunidas pelo próprio partido nazista, pelo próprio nazismo e seus líderes atuantes, mas nós não podemos garantir que todas as cidadelas, que todas as aldeias da Europa Oriental, as áreas em que foram retirados as vítimas do nazismo, tivessem os dados atualizados acerca da sua população. Além disso, as mortes que foram acontecendo nos rios, nas estradas, daqueles que não chegavam aos campos de concentração e extermínio, onde aí sim eram numerados e eram catalogados quanto a entradas e saídas, nós temos daí um espectro, isso ao longo de anos, Gerson. Nós não podemos afirmar de fato que tenham sido 6 milhões. Chegamos ao fim. Infelizmente o tempo acabou, tinha muito mais perguntas. Mas eu gostaria de dizer uma coisa a você. Continue trabalhando em relação ao Holocausto nazista. Faça reuniões, mesmo entre os judeus. Não importe o número que venha e compareça. 100, 50, 200, não importa. Mas transmita a todos que vierem, que estão interessados, as tuas palavras, mostrando o que foi o Holocausto e que nós temos de sempre combater para que ele não se repita. Fique sempre na linha de frente. Faça isso com orgulho, que combata a violência e a dor, que atinja a qualquer ser humano, não só nós judeus. Tem muitos povos que sofrem Holocausto em seus territórios. Irmãos matando irmãos. Estamos assistindo isso agora na Síria. Uma vergonha. Eu também fui um soldado e continuo sendo soldado. Me orgulho de ver você nessa linha de frente, lutando pela causa justa e heróica. Meus parabéns. Volte aqui outra vez. Obrigada, Gerson. Obrigada mesmo. Isso eu faço com muito carinho. É, para mim, o meu sentido de vida. Combater injustiças e formar e informar. Com muita sensibilidade e com muita seriedade. E você aí é um espelho pra gente. Muito obrigado. Gerson, meus parabéns pela condução da entrevista com a nossa querida Sofia Débora Levi, que sempre nos emociona muito. Parabéns mais uma vez. Mas, Gerson, após assistir a sua entrevista, excelente por sinal, fica uma satisfação muito grande. Saber que pessoas se preparam, pesquisam e estudam com profundidade
o tema do Holocausto, revelando a cada dia novas informações, dando novas interpretações e não deixando cair no esquecimento o maior genocídio da história da humanidade, que foi praticado, como todos nós sabemos, pelo regime assassino nazista. Sofia é uma grande vitoriosa no tema. Já escreveu 3 livros e que devem ser lidos com especial interesse, pois despertam um tema que representa também a vergonha e a omissão da humanidade. Chama a atenção para o filme que está em cartaz no Rio, Caçadores de Obras-Primas, que revela, após 69 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, os roubos e sequestros praticados por Hitler e os monstros nazistas. Foram milhões de obras de arte roubadas de igrejas em países ocupados pelos nazistas e também das residências de coleções particulares de judeus deportados e mortos em campos de concentração. Entre estas obras estava Madonna com o Menino Jesus, esculpida por Miguel Ângelo, O Astrônomo, que é uma magnífica tela de Vermeer, O Jardim de Inverno de Manet e mais 5 ou 6 milhões de obras de maior ou menor interesse. Que larápios esses nazistas! Mas o que esperar, Gerson, destes monstros? Falou bem. Vale dizer que os tesouros foram encontrados por soldados americanos numa mina de sal por indicação de 2 mulheres perto da cidade de Melkers, na Alemanha, e abrigavam quantidades colossais de ouro e obras de arte fantástica. O roubo somava 15 bilhões de dólares em valores atuais e contribuiu para financiar a guerra assassina de Hitler. Os nazistas derrotados pretendiam dinamitar as minas, privando a humanidade destes tesouros. Na verdade, muitas obras de arte existem, mas com paradeiro desconhecido. E uma delas é o retrato de um jovem, obra de Rafael. Lamentavelmente, muitas outras grandes obras jamais serão vistas, pois foram destruídas pelos nazistas, que as consideravam degeneração judaica. Horrível. Tem uma outra informação. Em 2011, investigadores encontraram mais de 1.400 tesouros, incluindo telas de Matisse, Chagall e Picasso, num apartamento em Munique, pertencente ao filho de um amigão do propagandista nazista Goebbels. Vocês se lembram desse assassino? É bom assistir o filme Caçadores de Obras-Primas, pois teremos a oportunidade de ver que os nazistas, além de assassinos, foram ladrões contumazes. Muitos desses roubos serviram para que esses assassinos fugissem do julgamento de seus crimes, se refugiando principalmente nos países da América do Sul, inclusive no Brasil, vivendo nababescamente às custas do dinheiro roubado dos judeus. Podemos citar o Eichmann, que foi encontrado na Argentina, refugiado, e Mengele, que foi encontrado morto aqui no Brasil, afogado, é o que dizem. Exatamente isso. O nazismo deixou para sempre escrito o capítulo mais hediondo da história universal. Além de ter flagrado uma guerra em que morreram 50 milhões de pessoas e ficaram milhões de mutilados, ainda por cima praticaram saques a propriedades alheias, ladrões de obras-primas, e isso causou um prejuízo ao patrimônio cultural da humanidade. O nazismo é um capítulo imundo da história, por isso está sepultado para sempre no esgoto dessa mesma história. Muito bem, Gerson, muito bem, Pedro. Eu gostei que você chamou a atenção para a questão dos mutilados, porque muito poucas pessoas falam no significativo número de mutilados. Mutilados não só fisicamente, mas também moralmente. Minha gente, nós chegamos ao final do nosso programa.
Agradeço mais uma vez a participação do Gerson e do Pedro e a vocês, amigos telespectadores, o nosso muito especial agradecimento. Esperamos poder contar com a audiência de vocês no próximo domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!